dia. Muito bom dia, queridos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Nesta linda quarta-feira, dia 23 de setembro, nós vamos estar hoje meditando de maneira breve no capítulo número 2 da Epístola Paulina aos Coríntios, a primeira Epístola Paulina aos Coríntios. Tomamos então como base o versículo 14 que diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Nós vimos nesse versículo uma diferença entre duas classes de pessoas que vivem, é claro, em um mesmo ambiente social. Se nós formos observar o capítulo 2 da primeira epístola aos Coríntios, no primeiro versículo nós vamos ver o apóstolo Paulo dizer que não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria que foi fundar esta igreja em Corinto. Esta sabedoria, a sabedoria no versículo 4 que ele diz, não ser uma sabedoria humana, mas como uma demonstração do poder do Espírito. Na época do apóstolo Paulo, já havia muitos filósofos, e era, inclusive, a filosofia considerada como uma ciência que abrangia todas as demais, seja na medicina, seja hoje na psicologia. Não havia ainda se ramificado, e a ciência naquela época estava nas mãos dos filósofos, como Aristóteles, Sócrates, Platão. Isso centenas de anos antes de Cristo. Já na época do apóstolo Paulo havia um filósofo chamado Sêneca. Era um erudito romano que muito influenciou na sua época. E o que eu quero dizer com isto, com essas considerações, é que a filosofia humana, ela era, vamos dizer assim, uma autoridade na parte de sabedoria daquele tempo. Mas o apóstolo Paulo fala que o Evangelho não é essa sabedoria humana. O Evangelho é poder de Deus. E aqui no versículo 9, nós vimos que ele fala que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo fala em um evangelho pregado com poder, nós podemos pensar em milagres, prodígios, maravilhas. É bem verdade. Mas também não podemos esquecer que o Senhor Jesus diz que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Todos os que agora convertidos ao cristianismo estavam vivendo já o poder de Deus. O poder que ao ouvir o Evangelho os fez ser novas criaturas. O poder de Deus também é cura de enfermidades. O poder de Deus também expulsa os demônios. Mas o poder de Deus na pregação do Evangelho é a conversão de muitos ao Senhor Jesus. E nós vamos ver então, aqui no último versículo, que diz que nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo, segundo muitos
estudos que foram observados, eu tenho usado alguns comentários para refletir sobre essas palavras, significa a maneira com que tu tens visto o mundo. Tu tens visto o mundo como o Senhor Jesus vê? Tu tens a mente de Cristo mediante as circunstâncias desta vida, mediante a situação que nos é exposta para vivermos? Então, meus irmãos, para não se estender muito, que fique nesta manhã esta lição no capítulo 2 da primeira Epístola Paulina aos Coríntios, que nós precisamos viver um evangelho de poder. Que nós não precisamos nos apegar à sabedoria humana, mas ao poder do Espírito Santo. E também que nós temos a mente de Cristo. E mediante esta mente podemos viver no presente século de uma maneira que agrada a Deus. Uma ótima quarta-feira, em nome do Senhor Jesus.